Conta pra gente aqui quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem com relação à educação financeira. Olha, sabe aquele negócio, assim, de você chover no molhado? Mas eu falo muito disso, porque, assim, às vezes eu fico pensando que as pessoas que me seguem, principalmente lá no Instagram, e vê eu falando nos vídeos, meu Deus, ela só fala isso, né. Mas é que, sabe aquela coisa que é o óbvio, é o básico, mas ninguém faz, né. Então, assim, o principal erro que eu vejo, principalmente quando eu sento com o meu cliente, eu começo a primeiro encontro de consultoria, né, a primeira coisa que a gente identifica, as pessoas não fazem um controle de gastos. Uhum. É a primeira, é o básico do básico. Como é que eu vou saber como está a minha real situação financeira, se eu não tenho uma planilha, se eu não tenho um controle de gastos? E aqui eu gosto sempre de falar o seguinte: não importa onde você vai fazer. Você quer fazer no caderno, Uhum. caneta, papel e anotar? Ó, entrou isso esse mês. Vou dar o exemplo: mês de maio, teve isso de entrada e de saída, teve isso. Eu gastei tanto de combustível, eu gastei tanto de supermercado, eu gastei tanto com cartão de crédito, eu gastei tanto com alimentação, transporte, habitação. E as pessoas não fazem. Então não importa se você vai fazer no caderno, se você vai fazer numa planilha no Excel, se você vai usar, hoje tem muitos aplicativos para isso, né. Se você vai usar um aplicativo, mas faça, porque o simples fato de você fazer um controle de gastos, né, um controle de orçamento, planilha de orçamento que a gente chama, você identifica aonde estão indo, onde está indo o teu dinheiro. É assim, normalmente o primeiro encontro de consultoria que eu preencho essa planilha junto com o cliente. Então eu Uhum. sento com ele, com o meu computador aberto e eu começo a preencher, vamos lá. Quanto que você gasta disso, quanto você gasta daquilo, o que que tem de entrada, o que que você tem de renda. E é incrível que é nesse momento que as pessoas olham assim: "Meu Deus, eu tô gastando tudo isso com tal coisa". Meu Deus! Sabe, as expressões eu queria ter uma câmera escondida para gravar as expressões, porque é ali que as pessoas identificam os supérfluos, os desperdícios. E eu sempre costumo dizer assim, que o que nos empobrece não são as grandes contas, são as pequenas, sabe. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim: "Apanhai, apanhai as raposinhas que destroem a vinha". O Uhum. que vai destruir a tua vinha não vai ser o urso, não vai ser os animais grandes, vai ser as raposinhas. Sabe aquelas coisas, aqueles pequenos gastos que vão fazendo o teu dinheiro, escorrer por meio dos dedos? É a garrafinha de água que você, ao invés de levar uma garrafinha de casa, né, quando você sai, você acaba tendo que comprar na rua. E aí você paga 5 vezes mais, 6 vezes mais numa garrafinha d'água do que se você tivesse levado de casa ou comprado no mercado, né. Sabe essas pequenas coisas? O fato de você não, às vezes, levar para o trabalho uma marmita e você comer todo dia fora. Então, são nas pequenas coisas. É numa assinatura de Netflix que você está pagando e você não assiste, porque você não tem tempo de sentar na frente da televisão para assistir televisão e você está lá pagando, seja lá Netflix ou Prime Video ou Amazon Prime ou enfim, independente, né, qualquer desses canais de streaming. Então, eu já peguei uma cliente, por exemplo, que estava pagando. Ela ficou bem, o choque dela de realidade quando ela olhou assim, ela estava pagando R$ 1.080 de personal trainer, aí ela estava pagando mais 99 de academia, aí mais 600, quase R$ 600 para ela e o marido para o professor de tênis, para jogarem tênis. Hum. E daí ela olhou: "Meu Deus, eu tô gastando tudo isso". Simplesmente pelo fato de não ter o cuidado de ter um orçamento, de ter um controle de gastos, né. Então essa é a primeira coisa, a pessoa não ter esse controle. O segundo principal erro é as pessoas não terem um planejamento, Hum. né. Quando eu não planejo, eu faço tudo errado.
Se eu vou planejar uma aquisição, eu vou comprar um carro. Se eu não quero pagar 3 vezes o valor no carro num financiamento, jogando o meu dinheiro no lixo, pagando juros, então eu preciso me planejar. Ou eu faço uma carta de crédito, eu faço um consórcio, ou eu vou guardar esse dinheiro. Aquilo que eu pagaria de prestação, eu guardo todo mês e coloco numa aplicação para render, para que eu vá juntando dinheiro e eu possa comprar o carro à vista. A mesma coisa numa aquisição de um apartamento, ou até mesmo, né, aqui, para vocês aí nos Estados Unidos é mais fácil, mas aqui no Brasil, por exemplo, até mesmo um computador, às vezes a pessoa precisa, né, se planejar para aquisição, porque não é uma coisa tão barata, né, já é uma coisa com um valor agregado maior. Então é a falta de planejamento, as pessoas não planejarem as suas ações, né. E a terceira coisa eu colocaria como o endividamento, a cultura do endividamento, né. Provérbios capítulo 20, versículo 5 diz assim: aquele que planeja bem as suas coisas, ele tende à riqueza. Mas o que se apressa e pega atalho, empobrece. E a maioria das pessoas pegam atalhos e empobrece, né? Porque quando eu tomo uma atitude movido pela ansiedade, eu quero agora, eu quero o computador agora, eu quero o carro agora, eu não tenho o controle, o domínio próprio de eu aguardar, eu esperar, eu juntar o dinheiro para daí comprar. Daí eu vou lá, eu faço um financiamento, pago juros, pago 3 vezes o valor do carro, né? Às vezes lá 5 anos pagando. E aí o que acontece? Eu vou empobrecendo. Porque o dinheiro que era para eu estar fazendo render, eu estou entregando, eu estou dando para os outros. Alguém está recebendo, nesse caso, a instituição financeira, né, o banco. Então, quando a gente. Eu sempre costumo falar nas minhas palestras que esse tipo de comportamento ele é imaturo. É o comportamento que eu quero agora, né? Uma pessoa madura, ela não faz o que ela tem vontade, o que ela quer. Ela faz o que tem que ser feito. Né? Então, a partir do momento que eu falo, eu preciso fazer um planejamento, você sabe que eu e o Alessandro, assim, eu tinha um sonho, né, da época que eu morava na Europa ainda, eu tinha um sonho de eu ter uma Mercedes GLK. Desde a época daquela empresa que eu e a Gabi trabalhamos juntas, né? Então, assim, nossa, eu via as mulheres, as executivas da empresa tinham a Mercedes GLK. E eu achava ela uma gracinha, porque ela é um SUV, né? Mas ela é um SUV mais femininozinho, assim, menorzinha. Parece Menor que a ML. Isso. E aí eu disse assim, eu quero uma GLK. É pequenininha? Quando foi... Ela é pequena, mas não é. Não Aqui ela é pequena. Lá no Brasil não é pequena. Ela é considerada aqui uma SUV. E aí eu peguei e eu e o Alessandro, a gente estava planejando de trocar de carro, mas a gente já tinha colocado para nós que nós não iríamos fazer dívidas. A gente ia comprar à vista. Então, nós já estávamos há um bom tempo guardando dinheiro. Quando nós atingimos o dinheiro guardado para comprar à vista, a gente estava andando com uma Renault Megane, que na época custava 29 mil reais, era a FIP dela. E aí, quando juntamos o dinheiro, nós fomos na loja, eu encontrei do jeito que eu queria o carro, comprei o carro. E aí é interessante ver a reação das pessoas, né? Das pessoas que conhecem a gente. Olhava assim, meu Deus, como assim? Você sai de um carro de 29, 30 mil e você vai para um carro de 130? Falei assim, pois é, mas é que se a gente não tivesse feito essa escolha de esperar, nós poderíamos ter trocado antes, sim. Eu estava com um carro de 30 mil, podia ter feito um financiamento, ter me apressado, pegado antes, ter trocado de carro antes, ter pulado para um carro de, sei lá, 60, 70, né? Mas não, a gente falou, não, o meu sonho, a minha meta é esse, eu quero a Mercedes GLK. Então eu não vou gastar dinheiro com outra antes. E a gente vai se programar, e nós guardamos dinheiro, quando chegou no dia de comprar, nós compramos o carro e quitamos o carro à vista. E aí
Nós pegamos e quando a gente chegou, assim, as pessoas: "Meu Deus, mas como assim? Como é que você sai numa Renault Megane e aparece com uma Mercedes?", né. Falei assim: "Pois é, é planejamento".